Todo ser vivo tem um imperativo em comum: continuar existindo. Cada animal, cada ser que existe nesse planeta luta continuamente por sua existência. Cada mecanismo, estratégia, dispositivo de defesa e manutenção da vida gira em torno desse desejo de potência. Todo ser vivo quer continuar existindo e talvez seu último grito, seu desejo por eternidade seja a reprodução. Quando uma vida passa seus genes adiante e deixa um pedaço de si para a posteridade. Com o ser humano não é diferente. Somos herança genética de seres que passaram por esse planeta desde tempos imemoriais e continuamos a jornada, passando genes adiante, lutando pela vida. Estima-se que as plantas surgiram há cerca de 450 milhões de anos atrás, muito antes dos insetos que chegaram por volta de 90 milhões de anos. Até então as plantas viviam em paz, não precisavam fugir, se esconder ou lutar. Podiam se desenvolver e crescer sem nenhuma preocupação, viviam literalmente no Jardim do Éden. Mas com a chegada dos insetos e outros animais, a guerra começou. As plantas foram ameaçadas, sua existência estava em jogo. Logo evoluíram com milhares de armas e estratégias contra seus predadores. A luta pela preservação ganhava outra dimensão. As plantas desenvolveram novos poderes e armas para lutar contra seus predadores, como fitatos, lectinas e inibidores de tripsina. Fitato é um antinutriente que impede a absorção de minerais. Os inibidores de tripsina atrapalham o processo das enzimas digestivas. E por fim as lectinas, projetadas para interromper a comunicação celular. A questão-chave do livro Paradoxo Vegetal são as lectinas. O autor apresenta outras linhas de defesa das plantas, mas é nas lectinas e seus efeitos na saúde humana que o Dr. Stephen Gundry se debruça. Nossos ancestrais não sofriam tanto quanto nós com as lectinas. Seu consumo de amidos existentes e de proteína animal excluía quase que completamente vegetais e grãos na dieta, alimentos que apresentavam risco à saúde e que hoje são muito comuns na dieta moderna. Foi com a Revolução Agrícola há cerca de 10 mil anos que nossos antepassados começaram o cultivo e consumo de grãos, sementes e alguns vegetais ricos em lectinas. Por que nossos ancestrais continuaram comendo esses alimentos, mesmo tendo suas vidas encurtadas? Isso não é contra-evolutivo? Se você pensar que os grãos permitiram a engorda e um aumento significativo da densidade populacional, o objetivo de reprodução, passar seus genes adiante, acontecia. Ou seja, o projeto humano estava bem sucedido, mesmo que a expectativa de vida fosse curta, a chance de deixar um herdeiro era grande. A semente ou grão é o filho, é o legado de uma planta, é sua aposta para a posteridade. Por isso uma semente é munida de todo o mecanismo possível de sobrevivência. Suas estratégias são muitas, elas passam intactas pela digestão, isso quando não provocam diarreias, cólicas e até mesmo toxicidade através do seu revestimento. Comer grãos é ingerir uma bomba inteligente, até pior que o próprio vegetal em muitos casos. Um problema comum relacionado às lectinas são as fissuras na parede do intestino, conhecido como síndrome do intestino permeável. Os chamados grãos integrais têm todas essas substâncias de defesa na casca, no folhelo e no farelo. Por isso, o autor Stephen Gundry afirma que grãos integrais saudáveis é uma ideia super equivocada. As lectinas provocam a permeabilidade intestinal. Substâncias que não deveriam passar pela parede do intestino entram para a corrente sanguínea e provocam diversos distúrbios e reações imunológicas. Elas são capazes de provocar diabetes, doença celíaca, reumatismo, artrite, nefrite e infertilidade. Para se ter uma noção, o feijão é tão rico em lectinas que, se for comido cru, causa intoxicação, distensão abdominal, cólicas, vômitos e diarreia.
A pesquisa do autor levanta inclusive a relação com Alzheimer, Parkinson, doenças autoimunes e descompassos por doenças metabólicas. Será que toda parte de uma planta tem lectina? Ou ela se defende à medida que é atacada? Cientistas estavam curiosos para saber isso. Se uma planta reagiria, teria algum nível de consciência se algum predador estivesse comendo suas folhas. Então eles simularam em laboratório a vibração da mordida da lagarta na folha da arabeta, uma espécie de repolho. A planta respondeu às vibrações e aumentou a produção de óleos de mostarda tóxico, transportando-os para as folhas. Quando os pesquisadores produziram outras vibrações como o vento, por exemplo, a planta não respondeu de forma agressiva. Mas afinal, o que são as lectinas? São proteínas grandes capazes de se ligar a carboidratos, em especial a polissacarídeos. Essa ligação acontece dentro do sistema digestório do predador. Conhecidas como proteínas pegajosas, elas causam interrupções, inflamação e outras reações tóxicas. Quando se ligam, por exemplo, ao ácido siálico, um nervo é incapaz de se comunicar com o outro, causando dores, reações alérgicas, entre muitos outros efeitos. As lectinas foram descobertas em 1884 através de uma pesquisa sobre tipos sanguíneos. A lectina descoberta foi o famoso e infame glúten. Plantas com lectinas têm propriedades boas e ruins. Algumas pessoas têm maior tolerância a lectinas, mas no geral todos temos um grau de reação alérgica ou inflamatória. Contudo, a saúde está intimamente relacionada à qualidade do nosso revestimento intestinal, ao microbioma e às instruções passadas para o sistema imunológico. Quando as lectinas atravessam a parede intestinal, o sistema imune tem uma reação intensa de defesa. E também pelas lectinas terem um alto grau de mimetismo molecular, muitas vezes o sistema atinge as próprias células. Afinal, essa é a estratégia da planta: criar um mal-estar, má digestão, dores, confusão mental e incômodos intensos no seu predador, para que ele não volte a ameaçar sua sobrevivência e de seus filhos, os grãos e as sementes. A soja, milho e trigo são cheios de lectinas. Para se ter uma ideia, o gado que não evoluiu para comer grãos sofre muito no processo digestivo da ração usada na criação intensiva pecuarista da modernidade. Como a engorda com grãos é significativamente maior, os criadores investem no uso de antiácidos, como carbonato de cálcio, uma vez que as vacas têm queimação e azia por comerem milho e soja. Metade da produção mundial de carbonato é usado na composição de ração que são base de milho e soja. A ciência avançou. Hoje a gente consegue rastrear e entender os alimentos, conhecer seus efeitos inflamatórios e alergênicos e com isso desenvolver estratégias nutricionais. O conceito de vida saudável do Dr. Steven Gundry é o controle da ingestão de proteínas. Um estudo seu com o Dr. Walter Longo, do Instituto de Longevidade da Califórnia, aponta para o consumo de 0,37 gramas por quilo corporal. Ou seja, se você tem por volta de 68 quilos, precisa de cerca de 24 gramas de proteína. O controle da insulina através de amidos resistentes, como batata doce ou inhame, por exemplo. Eliminação total de alimentos inflamatórios, aqueles ricos em lectinas como soja, trigo, milho, aveia e toda sorte de grãos, assim como muitos outros alimentos, entre eles feijão, arroz, batata, pão, grão de bico, soja, amendoim, tomate, pimentão e os laticínios do tipo caseína A1. O cuidado com o intestino e o microbioma deve ser a prioridade de quem busca saúde e longevidade, uma vez que grande parte das patologias estão associadas a um intestino doente, permeável e incapaz de assimilar com sucesso aquilo que comemos. Dr. Gundry é um respeitado cirurgião cardíaco e pesquisador, formado com honras em Yale.
Seu livro é um best-seller do New York Times e suas ideias confrontam muito do que a nutrição e medicina em grande escala defendem como saudável. O autor trabalha cada uma das teses com pesquisa científica, testes laboratoriais, como também com o histórico de milhares de seus pacientes que trataram ao longo da última década vários distúrbios, inflamações, alergias, descompassos metabólicos e que fizeram uso da dieta do paradoxo vegetal no seu dia a dia.